Mateus 28, iniciando aqui no versículo 1, nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena, em Marcos diz Salomé, e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, movendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, a que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois imediatamente dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E eis que vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor, grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçando os pés de Jesus, e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me vereis. Glória a Deus. Aleluia. Ele vive. Ele vive. Graças a Deus. Queridos, tão importante nós olharmos para a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, hoje eu estava meditando e pensando, queridos, não simplesmente na Igreja de Deus de Vicente Pires, mas pensando na revolução do mundo. E pude pensar nas montanhas, nos vales, nas casas ricas, fazendeiros, nas casas pobres, e que esta ressurreição fez a diferença em toda a face da terra. Por que estamos aqui? Quando nós olhamos o capítulo 26 e 27, nos fala da grande prova: sofrimento, tristeza, dores, angústias e até a morte. A vida em que Jesus enfrentou, se esvaziou da glória celestial e desceu a esta terra. E quando nós olhamos aqui no capítulo 26, Jesus começa falando da crucificação que estaria acontecendo. Tudo aparentemente estava muito bem. Enfermos sendo curados,
demônios sendo expulsos, mortos ressuscitados, a grande bênção de Deus acontecendo na face da terra com a presença de Jesus. E aqui agora ele está dizendo sobre a sua crucificação. Lá no versículo 14 a 16, Judas vende Jesus. De 17 a 30, Jesus revela a traição, que ele seria traído pelo seu próprio amigo. Lá no verso 31 e 35, Pedro é avisado que estaria negando Jesus. Olha, amados, quando nós olhamos para estes versículos, nós encontramos dificuldades, tristezas, angústia. Lá no verso 36 a 46, Jesus agora já está no jardim do Getsêmani. Jesus levou consigo 3 discípulos, 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Por que Jesus levou esses 3 amigos com ele para o Getsêmani? Olha, amados, quando nós olhamos para esta palavra, ele levou esses 3 discípulos, e ele disse aos discípulos, a esses 3, a minha alma está cheia de angústia, de tristeza, até a morte. Imagina, ele pegou esses 3 discípulos, confiado que ele podia conversar, explicar, passar a sua tristeza, a sua angústia. E quando ele abre o seu coração, dizendo que a minha alma está cheia de tristeza até a morte, Jesus estava dizendo, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de companheiros, eu preciso de alguém que esteja comigo. E ele diz aos discípulos, vocês fiquem aqui, vigiai comigo, e eu vou ali à frente orar. Jesus foi orar, queridos, deixou os 3 discípulos. Quando ele ora, a sua oração em uma determinada tristeza, a Bíblia diz que ele coloca o seu rosto no pó, e ele clama, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, se não, faça a tua vontade e não a minha. Ele termina esta oração, ele volta para os discípulos, e ele encontra os 3 dormindo. E ele desperta os discípulos e diz, nenhuma hora pudeste velar comigo? Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito precisa ser fortificado. E ele vai novamente à oração, e novamente ele clama ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade. E ele esperou uma resposta de Deus, mas não veio a resposta. Ele volta sozinho para os discípulos, e novamente encontra os discípulos dormindo. Olha, amados, ele vai outra vez orar, e ora ao Pai no mesmo sentido, com as mesmas palavras.
E ele volta para os discípulos e encontra os discípulos dormindo. Ele não teve a resposta do Pai naquela hora que ele estava clamando. Ele não teve o companheirismo dos discípulos que ele estava pedindo. E quando ele desperta os discípulos, Jesus já recebe uma multidão ali no jardim do Getsêmani, e ele já é levado ao Sinédrio. E quando nós olhamos Jesus sendo levado ao Sinédrio, Pedro, seu grande amigo, alguém chega para ele e diz: você é um deles. E ele diz por 3 vezes: eu não sei o que dizes. Imagina, queridos, quem há 3 anos estava caminhando com Jesus, andou sobre as águas, teve o privilégio de ver curas, libertação junto com Jesus. De repente chega outra pessoa e diz: você é um deles. Ele diz: eu não conheço tal homem. De repente alguém diz: olha, a sua fala te condena, você é deles. E ele diz: não conheço este homem. Amados, Jesus é levado ao governador Pilatos e condenado, criticado, espancado. Uma coroa de espinho é colocado sobre a sua cabeça. Jesus é crucificado e morto. Muitas lágrimas, muitas tristezas, muitas dores, muita angústia. Por que estamos falando sobre estes acontecimentos? Para mostrar para a igreja o poder da ressurreição. Aleluia, aleluia. Porque na sua morte houve centenas, milhares de pessoas que estavam ali e jogando interrogação. Porque ele, sendo filho de Deus, dizendo que é o filho de Deus, e passou por este ponto. A ressurreição é o ponto culminante do Evangelho. E aqui começa uma nova história. No capítulo 28, começa com uma visita ao túmulo. 3 mulheres, de madrugada, elas saem ao encontro para ir ao túmulo de Jesus. E na estrada, elas pensando que Jesus ainda estava na sepultura, e a palavra era: quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra? O assunto era esse. O guarda estava na porta, mas quando ela chega, de manhãzinha o sol estava nascendo, quando ela chega no sepulcro de Jesus, a pedra já estava removida. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais alto aí. A pedra já estava removida. E elas olham, e olha que maravilha, tem um anjo assentado sobre ela, e a Bíblia diz que a sua roupa era branca e ele resplandecia como um relâmpago. E ela chega, e quando aproxima do túmulo, do sepulcro de Jesus, o guarda disse para elas... Foi o guarda que disse? Não,
aonde estavam os guardas, como mortos no chão, caídos. E o anjo diz para ela: buscais a Jesus, que foi crucificado Nazareno, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Vinde e vede o lugar. Aleluia! Já ressuscitou, já ressuscitou. Vinde e vede o lugar vazio. E elas aproximaram daquele lugar, olhava para o anjo, o seu rosto estava resplandecendo, as suas vestes brancas, algo que elas nunca tinham visto na sua vida, estava vendo agora. Aleluia! Outro ponto importante, algo que elas nunca tinham visto, o túmulo vazio. Jesus não estava mais naquele lugar. Dá para dar um glória a Deus? Oh, aleluia! Vinde, vede, ide e dizei aos seus discípulos. E ela sai correndo. Já imaginou, queridos? Ela sai correndo para avisar os discípulos. Jesus se aproxima delas. Eu vos saúdo. E elas param e reconhecem que é Jesus. Cai aos pés de Jesus em adoração, em louvor, em gratidão a Deus. Queridos, olha que coisa gloriosa, porque Jesus não está morto, Ele vive. Ele vive. Eu vou falar para esta fileira aqui: Ele vive. Vou falar para esta fileira: Ele vive. Vou falar para esta fileira: Ele vive. Vou falar para esta igreja: Ele está vivo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Temos que admirar estas mulheres por sua devoção a Jesus. Deus premiou o amor delas ao permitir-lhe ver o sepulcro vazio e ouvir a mensagem da ressurreição transmitida para os homens, transmitida do anjo para elas e delas para os homens. Olha que coisa gloriosa, queridos. Um discípulo vendeu Jesus, o outro discípulo negou Jesus, mas essas três estão caminhando a uma distância para ir, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Essas três estão caminhando na direção de adorar a Deus. Mulheres corajosas. Vamos dar uma salva de palmas às mulheres, porque elas são corajosas mesmo. Aleluia! Graças a Deus. A pedra não foi removida, nem tirada, para permitir que Jesus saísse do sepulcro, mas para mostrar à humanidade que Jesus não estava naquele lugar. É Deus dizendo: o meu propósito está cumprido, está realizado. Aleluia, aleluia, aleluia. A verdadeira mensagem da Páscoa é: vinde, vede, ide e dizei, ide e pregai. A verdadeira mensagem, queridos, o nosso Deus, aleluia, Ele ressuscitou Jesus. Pai, se queres, passa de mim essa dor.
E o Senhor me manda dizer a alguém aqui que tem orado, tem passado por provas e às vezes tem falado que não dá para prosseguir. Levante a sua cabeça, porque o nosso Jesus está vivo. Ele passou pela prova sendo filho de Deus, mas ele saiu do outro lado para garantir a minha e a sua vitória, a minha e a sua bênção, para lançar por terra todo o projeto maligno e fazer com que o nome dele seja glorificado na terra. Aleluia! Amados, é tão importante. Nós vamos orar para que nesta noite haja ressurreição neste lugar. Pastor, meu sonho já morreu, minha alegria já morreu, minha esperança já morreu, minha saúde já morreu, a minha fé já morreu. Nós vamos orar. E agora, queridos, ele não era mais o humilde camponês. Ele agora é o poderoso Filho de Deus. Com a sua morte e ressurreição, foi derrotado o poder da morte, foi derrotado o poder do inferno, foi derrotado o poder do pecado. Aleluia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu sou a ressurreição e a vida. É-me dado todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. A pedra estava removida. Quem estava ali proibindo de alguém chegar estava no chão como morto. Mas tinha um que veio do céu para dar boas-vindas quem estava chegando naquele lugar. Queridos, quando nós olhamos para esta palavra, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. As mulheres olharam e viram que o túmulo estava vazio e glorificaram a Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus disse: nada é impossível. Aleluia! Ninguém pode agora prender Jesus. Aqui está o cumprimento da palavra. Ele veio para isso. Ele veio para isso. O processo, o projeto de prisão, algemas, dificuldades, coroa de espinho, cruz, tanto sofrimento, era passageiro. Mas ele agora, aleluia, Pilatos permaneceu, mas o Filho de Deus saiu do túmulo. Aleluia. Os condenados permaneceram, mas o Filho de Deus saiu do túmulo, está vivo. E olha, amados, Ele está presente em nosso meio. Ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Queridos, olha que coisa gloriosa. Ah, meus amados, é tão bom. Hoje, quando estava meditando neste texto, olhando para o mundo todo sendo transformado pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, meus queridos, é tão bom quando nós olhamos
Porque Jesus veio, Ele morreu em uma cruz, por amor a mim, por amor a você, em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, mas Ele está voltando para nos levar para a glória celestial. Você já imaginou se a morte de Jesus, se a ressurreição de Jesus causou uma grande dificuldade na terra? Imagina a igreja sendo arrebatada em todo o universo, em toda a face desta terra. Aonde estiver um cristão, ele vai para a glória. Aonde estiver um homem, uma mulher de Deus, aleluia, vai para a glória. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Oh, aleluia, o Senhor está presente na sua vida, o Senhor está presente na sua casa, o Senhor está presente na sua família. Levante a sua cabeça. Ele passou pela prova, mas Ele saiu do outro lado. Ele é Deus em cima nos céus, Ele é Deus embaixo na terra, e Ele é Deus que vê a sua necessidade e atende a sua necessidade. Levante a sua cabeça. Aleluia. É tão bom, queridos, quando passamos por um momento de ressurreição, e nós já passamos por isso na nossa casa. Eu tenho um irmão que é ex-defunto, aleluia, é ex-defunto. O Senhor entrou lá naquela casa humilde e pobre. Aquele que tinha morrido está hoje pregando o Evangelho, através da oração da minha mamãe. O Senhor levantou o meu irmão novamente. Enquanto caminhávamos até chegar em casa, era choro, tristeza, angústia. E ela começa orando: eu quero Joaquim vivo, Senhor. Eu quero ele pregando a tua palavra. Eu quero ele anunciando a tua palavra. Senhor, o Joaquim vai viver, o Joaquim vai viver, o Joaquim vai viver. E quando nós estamos chegando de frente da nossa casa, lá na roça, o mesmo que tinha levado a mensagem que o Joaquim estava morto, estava saindo, fazendo a curva só com o dedão do pé. Quando viu a gente, levou até um susto. Mãe, Joaquim viveu de novo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. E ele está vivo, porque o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Paulo diz: aonde está, ó morte, a tua força? Ele é Deus que conhece as suas necessidades. Você pode celebrar e adorar. Você pode cantar. No meio da prova, você pode exaltar, porque Ele sabe o que você está passando, e Ele sabe onde você vai chegar.